Olá, graça e paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecendo o Cristianismo. Não custa lembrar que o nosso diferencial é oferecer estudos bíblicos simplificados e de até 20 minutos. Assim, após você entender o básico, o essencial, você pode procurar outros lugares e se aprofundar em um dos temas que é oferecido nesse primeiro ciclo, sobre doutrinas básicas do cristianismo. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Hoje, vamos ao nosso vídeo de número 20 e continuar com o terceiro vídeo sobre os 5 solas. Já dissemos nos vídeos anteriores sobre esse tema que dentre os princípios basilares da Reforma temos os 5 solas, que são princípios doutrinários que continuam sendo inegociáveis e que fundamentaram o movimento que culminou com a separação da Igreja cristã em 2 igrejas, a Católica Romana, que continuou, e a Igreja Protestante, chamada Reformada, que não aceitava as imposições clericais que não tinham sustentação bíblica. Hoje, trataremos do sola gratia, ou somente a graça. Esse princípio do sola gratia, ou somente a graça, defendia que a salvação oferecida por Deus era gratuita e imerecida pelos homens, e que nenhuma ação humana, por meio de boas obras e de uma vida piedosa, podia levar a salvação aos homens, o que derrubava por terra a doutrina da salvação pelas obras. No contexto da Reforma, já vimos que a situação espiritual da igreja era muito caótica e complicada naquela época. A Bíblia não era de fácil acesso às pessoas comuns, as missas ou cultos eram em latim, o que não ajudava a transmitir a mensagem do Evangelho, não edificavam as pessoas e nem esclareciam as dúvidas sobre quais eram as doutrinas e ensinamentos que as pessoas deveriam efetivamente seguir, pois existiam muitos dogmas e tradições que não tinham base ou sustentação bíblica e que obrigavam as pessoas a obrigações impostas pela igreja e pelo clero dominante. E também a exploração financeira do povo com a venda de indulgências que prometiam perdão de pecados de si e de outros, inclusive de pessoas mortas, além de garantir a entrada no céu. O inferno foi praticamente abolido, porque com sacrifícios humanos por parte de parentes ou pessoas vivas, que encomendavam um sem número de missas, de velas e outras indulgências, o pecador impenitente, enquanto vivo e agora morto, saía do inferno, passava uma temporada no purgatório e depois estava liberado para ir para o céu, livre, leve e solto. Só que não existe nenhuma base bíblica que dê suporte à existência do purgatório, que foi criado por uma bula papal por volta do ano 500 da nossa era. A partir do momento que Lutero, um padre agostiniano, começou a estudar a Bíblia a fundo e a entender a sua mensagem, ele assumiu publicamente o questionamento sobre a autoridade papal e do clero, como os guardiões e porta-vozes da vontade de Deus, pois entendeu que a Bíblia era a única palavra de Deus revelada aos homens. Vimos isso no vídeo anterior, quando falamos sobre o sola scriptura, ou somente a Bíblia. Toda a situação vivida naquela época faziam com que os reformadores buscassem princípios que fossem inegociáveis, e dentre eles também surgiu o sola gratia, ou somente a graça. E naquele contexto histórico, e não podemos fugir da história, a igreja ensinava que existiam formas alternativas de se buscar o perdão de Deus, pois muito mais do que nos dias atuais, a percepção de que os homens eram pecadores e por isso não poderiam um dia ver a Deus era muito maior do que hoje, quando os corações dessa sociedade pós-moderna, cauterizada pelos movimentos chamados de politicamente corretos, buscam alterar radicalmente por meio de legislações humanas e por vezes inspiradas por Satanás, os valores éticos e morais estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra, como que o que era pecado até o século XIX ou XX
não é mais pecado no século XXI. Só porque leis humanas contrárias à palavra de Deus dizem que não é mais pecado. Sobre esses, a ira de Deus continuará para o juízo de cada um, caso não se arrependam. As alternativas oferecidas, além da quantidade de missas com objetivos específicos, da queimação de velas aos montes e das indulgências, implicavam ainda o martírio e sacrifícios em seus próprios corpos e a prática das ações de boas obras. Assim, muitos, especialmente os mais pobres e muitos monges, adotavam as práticas de se machucarem ou de machucarem o próprio corpo até sangrarem, como um sacrifício pessoal na busca do perdão de seus pecados, achando que aquele sofrimento agradava a Deus. Então, era comum as automutilações em público, para serem vistas pelos homens e transmitirem uma imagem de que aquela pessoa que se autoafligia era uma pessoa muito piedosa e merecedora do perdão de Deus. Era um sofrimento bestial e totalmente inútil. A prática das ações de boas obras também era altamente incentivada para a obtenção da salvação e do perdão de Deus, mas isso era possível àqueles que tinham mais posses, pois implicavam em ajuda humanitária que normalmente era feita pela doação de alimentos, roupas, outros objetos e até dinheiro. Mas Lutero descobriu ao estudar a Bíblia que todas aquelas coisas que ele mesmo já havia praticado, não tinham absolutamente nenhum valor diante de Deus. Descobriu que nada, nenhum valor ou esforço humano poderia substituir o sangue de Cristo derramado na cruz pelos pecados dos homens para que o relacionamento e a comunhão com Deus fosse restabelecida. Deus havia oferecido o que de mais precioso e de valor inimaginável ele tinha e, portanto, não podia aceitar menos do que isso, para aceitar o pecador de volta à sua comunhão. Deus deu aos homens a única maneira de voltar a ter comunhão com Ele, e essa maneira é Jesus Cristo. E por isso, não aceita menos do que o seu próprio Filho seja o meio da graça de retorno a essa comunhão. E aqui começa o sola gratia, ou somente a graça. Apesar do inimaginável valor oferecido, Deus, sabendo que o homem não poderia pagar, ofereceu essa redenção de graça, sem que o homem tivesse que pagar nada, oferecer nada para obtê-la, até porque, como já disse, nada que o homem pudesse fazer ou oferecer poderia pagar o sacrifício de Cristo na cruz. A graça é de graça, mas a graça tem uma única condição, apesar de ser gratuita. Ele exige que o homem aceite essa oferta que foi feita de graça, ou seja, a condição indispensável é crer e aceitar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado com a missão de resgatar a humanidade e levá-la de volta a Deus. É acreditar que Ele, Jesus, é o seu Salvador pessoal e viver uma vida de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Isso implica em se tornar uma nova criatura, é deixar e abandonar as coisas que te davam um prazer pecaminoso aos olhos do Santo Deus e passar a viver de modo a cumprir os seus ensinos, vivendo de acordo com os padrões estabelecidos na Bíblia e não tentando alterar esses padrões para não ter que mudar de vida e manter os seus pecados favoritos. Salvação e santidade caminham juntas. É deixar o velho homem e a velha mulher para trás, olhar e abraçar uma nova vida de comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Numa ilustração simplista sobre como a graça nos alcança, imagine uma águia que voando a 1000 metros de altura enxerga um ratinho de 7 centímetros se movendo no meio do mato entre as diversas plantas, e essa águia mergulha para alcançar esse alvo escolhido com uma precisão total e letal. Esse ratinho sou eu ou você? A graça te alcança aonde você estiver, em qualquer situação da vida, e ela vem pela misericórdia do Senhor. Implica em morrer para essa vida, como um ratinho, e ter um novo destino com um novo nascimento. E a graça
vem para mudar o seu destino e te fazer mudar de rumo para ter uma vida com Deus e não mais uma vida onde o que valia era só o que você queria com os seus desejos, projetos e planos. É a graça de Deus que preenche o vazio existencial que existe no coração humano. Viver sem se libertar dos pecados constantes da vida é não evidenciar o temor do Senhor na sua vida. A graça não serve para justificar permanentemente as nossas falhas e pecados. Eu assisti a um sermão em um culto online, no qual o pastor, abordando o tema da maravilhosa graça, falou de crentes que, mesmo após o novo nascimento, continuam em uma vida de pecados, como se isso fosse uma condição humana, normal e natural, porque a graça sobre tudo. Será que esse tipo de crente nasceu de verdade? Em vez de ficar justificando que a graça também está derramada sobre quem não teve um novo nascimento real, aquele pastor perdeu a oportunidade de advertir sobre esse engano, de achar que estar debaixo da graça significa liberdade para pecar. A graça não é uma licença para pecar. É certo que não estaremos livres de pecar enquanto estivermos nesses corpos mortais, mas daí a defender que cristãos que dizem ter nascido de novo e que continuam na prática costumeira das velhas obras estão debaixo da graça salvadora é endossar o viver no engano. É confundir graça salvífica com a graça comum, aquela que é derramada a qualquer pessoa. É transmitir uma mensagem que consola pecadores inveterados e os mantém no engano de que são salvos, só porque um dia fizeram a oração de aceite da salvação, que acham que é mágica e por ela entram para o clube dos salvos. A responsabilidade que recai, especialmente sobre os pastores, não é de consolar pecadores inveterados que se dizem cristãos, mas em adverti-los sobre o engano, para que haja uma conversão real. Se preocupar se a exortação vai afastar quem não quer ouvir a verdade para a salvação e não ter um arrependimento sincero diante de Deus, deve ser a sua menor preocupação. Acredito que se o novo nascimento não altera esse DNA do velho homem para o novo viver com o DNA espiritual, alterando a condição humana da total disposição para o pecado, tornando-a rara, acidental, então duvide do seu novo nascimento. A graça é de graça para aqueles que vivem pela graça e no temor do Senhor. E quem continua a viver no pecado, mesmo após ter o conhecimento da verdade, está desmerecendo a graça e tornando-a algo fútil, abusando do favor imerecido de Deus. O pecado na vida de um crente nascido de novo não será contumaz e nem corriqueiro. É desvio do alvo a ser imediatamente corrigido com arrependimento sincero e confissão do pecado, e não repetindo o pecado dia após dia. Pecar todos os dias, ou quase, com os mesmos pecados favoritos de sempre, pecando e confessando, pecando e confessando, pecando e confessando, não é atitude de quem nasceu de novo. É evidência da falta do temor do Senhor na vida e o viver em uma graça barata, que não é bíblica. Dizer que aceita Cristo como Salvador, mas manter-se na prática de pecados, não adianta nada, pois Deus sonda a verdade que está no coração de cada pessoa. E se isso acontece com você, tenho que lhe dizer que você está vivendo enganado, achando que tem uma salvação que não tem. Não acredite em mim. Veja o que o autor aos Hebreus disse no capítulo 10, versículos 26 a 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morreram sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós mesmos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Viver enganado e enganando-se a si mesmo
É algo muito sério e terrível. Mas infelizmente, para essa humanidade caída e longe da presença de Deus, essa verdade parece que é uma mentira, pois o homem não crê que Jesus Cristo seja o único caminho de volta ao Pai. Por causa disso, prosperam inúmeras religiões que não reconhecem o poder regenerador e vivificante de Cristo e adotam uma linha que é comum a todas as religiões, sem entrar na questão de deuses ou intermediários específicos. Mas que linha é essa? A linha das boas obras como necessária e indispensável à salvação do ser humano, para que este atinja o maior grau de evolução humana, como predito na maioria das religiões, e cada uma tem a sua. A prática de boas obras virou um carro-chefe de salvação para praticamente todas as religiões. É óbvio que a prática de boas obras é algo ótimo, maravilhoso nesse mundo com tanta desigualdade social, já que os governos nem sempre conseguem atender a população mais carente e que não tem ou não teve acesso ao ensino ou a uma educação de qualidade, como mecanismo de ascensão social e de melhoria de vida. A própria Bíblia nos ensina, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não basta crer em Jesus, aceitar o seu sacrifício na cruz como meio de redenção e remissão dos seus pecados e ficar deitado em berço esplêndido, vendo o próximo passando por necessidades e não ajudar, especialmente quando se tem meios para isso. Somente as obras, na concepção do cristianismo protestante, não têm a capacidade de salvar ninguém e nem de alcançar o perdão de Deus e o livramento do inferno, pois o meio de alcançar isso é Cristo. Mas o realizar boas obras tem um efeito excelente na demonstração de que você se tornou de fato uma nova criatura na prática do maior dom que existe, o amor fraternal, além de definir os seus galardões, as suas recompensas para a vida eterna, que serão diferenciadas de pessoa a pessoa. O meu convite para você, se ainda não tomou uma decisão por Cristo, é que o faça o quanto antes e aceite a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, como seu Salvador e Senhor da sua vida. E receba a paz que só Deus pode nos dar, uma paz que excede todo entendimento e que se mostra inexplicável quando passamos por lutas e tribulações. E não ache que aceitar a Jesus Cristo vai te levar a uma vida que será um mar de rosas. Lembre-se que as rosas têm espinhos e o próprio Cristo garantiu que nesse mundo teríamos aflições, como dito em João capítulo 16, versículo 36. Mas podemos vencer o mundo, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mesmo diante de perseguições, injúrias, difamações e injustiças. No final do vídeo 11, Jesus, a Redenção, você vai encontrar uma oração para fazer, se desejar entregar a sua vida a Jesus. E se você já tem a Cristo como seu Salvador e Senhor, minha sugestão é que você procure uma igreja evangélica que seja fiel à palavra de Deus e que não seja porta-voz da teologia da prosperidade e do triunfalismo que tem enganado e iludido tantas pessoas. O importante é que essa igreja seja totalmente fiel à palavra de Deus e que não fique inventando meios e coisas para você comprar para obter qualquer coisa no reino espiritual. Se acontecer isso, saia correndo. Ficamos por aqui. Abordaremos muito mais desse conteúdo no e-book. Aqui, o estudo é só um mínimo essencial. Muito obrigado por estar aqui conosco. Deixe o seu like porque isso nos ajuda muito e fortalece o canal. No último vídeo, falaremos dos 2 últimos solas e os abordaremos juntos, que são os solos Christus, ou somente a Cristo, e o soli Deo Gloria, ou glória somente a Deus, outros pilares da reforma protestante. E se você gosta dos nossos estudos simplificados, se inscreva no canal e deixe o seu like. Se puder, compartilhe o vídeo com outras pessoas e divulgue o canal. Use esses estudos para evangelizar as pessoas que você ama e pode usá-los à vontade. Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.